Olá, turminha do primeiro ano. Aqui quem fala é tia Cristina. E hoje, quinta-feira, 7 de maio de 2020, vocês irão aprender sobre medida de comprimento. O que é comprimento? É a distância percorrida entre dois pontos. Observem aí esse exemplo. Temos uma régua e essa régua está medindo um lápis. Então, esse lápis, ele tem um ponto inicial e tem um ponto final. Então, o comprimento é isso, é você medir essa distância entre o ponto inicial do lápis e o ponto final, tá certo? Podemos utilizar vários instrumentos para medir comprimentos. E um desses instrumentos foi o que a gente acabou de ver lá. Então, a régua, olha só, a régua, utilizamos ela para medir pequenas coisas, como o lápis que vimos lá. Podemos medir uma borracha, podemos medir uma chave, então ela vai ser utilizada para medir coisas pequenas, coisas menores. E esses tracinhos que aparecem aí na régua, como vocês podem ver, eles são chamados de centímetro. E o centímetro, ele é representado pelo símbolo cm. Então, toda vez que vocês virem uma régua e verem esses tracinhos, então vocês irão chamar esses tracinhos de centímetro, que é representado pelo símbolo cm. Além da régua ser utilizada como um instrumento para medir, existem vários outros, como a trena, a fita métrica, o metro articulado, o paquímetro. Então, esses instrumentos aí, eles vão ser diferentes da régua. Por quê? Porque a régua, ela vai ser utilizada apenas para medir coisas pequenas. Esses instrumentos aí que vocês estão vendo, eles vão ser utilizados para medir distâncias maiores, coisas maiores, como uma parede, como um terreno, como um tecido, tá certo? E o metro, assim como o centímetro é representado pelo símbolo cm, o metro ele vai ser representado também pelo símbolo m, ou seja, pela letra m. Então, olha só, os povos antigos, muitos antigos, eles usavam partes do corpo para medir o comprimento dos objetos. Por que isso? Porque eles não tinham esses instrumentos que vocês acabaram de ver lá. Esses instrumentos foram criados logo depois. Então, eles utilizavam a polegada, o palmo, ou seja, a palma da mão, o pé e o passo. Então, esses eram os instrumentos que eles utilizavam para medir. As partes do corpo, eles utilizavam as partes do corpo para medir, porque não existiam esses instrumentos de medição como nós temos hoje. Então, agora vocês vão pegar o livro de vocês de matemática e vai abrir na página 26. Lá na página 26, vocês irão realizar a leitura do texto com um adulto. Se você já souber ler, você já lê esse textinho, mas o importante é que seja acompanhado de um adulto. Terminou a página 26, aí vocês vão abrir na página 27 e vão realizar as questões 1 e 2. Na questão 1, olha só o que é que vocês vão fazer. Vocês vão apenas ler esses instrumentos que estão aí. Então, você vai ler. Se você não souber ler, vê qual é a letrinha inicial, a letrinha final, quantas letras tem cada instrumento desse, tá certo? Então, lê aí esses instrumentos. Na questão número 2, vocês vão prestar atenção aí a essas crianças. Elas viram, assim como eu acabei de explicar, que os povos antigos, eles utilizavam partes dos corpos para medir. Então, olha só. Então, você pode observar aí a primeira imagem. O menino está medindo o quadro com o palmo da mão. A menina está medindo aí, não sei se é um tapete, está medindo com o passo. E no de baixo, a menina já está medindo com o quê? Com o pé. E o menino está medindo a régua com a polegada, com o polegar. Aí diz assim embaixo, logo abaixo das imagens, qual é a parte do seu corpo mais adequada para medir? A largura da sua sala. Se você for medir a largura da sala da sua casa, você vai utilizar o quê? O passo, o pé, a palma da mão ou a polegada. Você vai colocar aí. Tem mais de duas opções que você pode medir. Na letra B, a largura da sua carteira. Se você fosse medir a cadeira que você está sentada agora, você iria utilizar
a palma da mão, a polegada, o pé, o passo, e aí? Na letra C, a capa do seu livro, você ia medir com o quê? Com a polegada, com a palma da mão, com o passo ou com o pé. Então, você vai escrever aí qual desses aí você vai colocar. Terminou a página 27, aí você vai lá para a página 28. Na página 28, vocês irão fazer as questões 3, 4 e 5, tá certo? As duas colunas. Então, a questão número 3, vocês têm um joguinho aí. Pode observar que tem uns pontinhos vermelhos. Então, você vai jogar esse joguinho com alguém que esteja aí com você. Aí, olha só, você vai pegar um lápis de cor diferente e quem for jogar com você vai pegar outro lápis de cor diferente. Então, você vai pegar vai fazer um risquinho de uma bolinha para outra. Riscou, fez o risco de uma bolinha para outra, aí seu adversário vai fazer outro risco de uma bolinha para outra. Então, se você formar primeiro quem está jogando com você, o quadrinho, aí formando o quadrinho, você vai colocar dentro desse quadrinho a primeira letra do seu nome. Aí vai vencer esse jogo quem terminar, ou seja, quem preencher mais quadrinhos com a letrinha do nome. Lembrando, cada tracinho é jogado de uma vez por cada jogador. Então, você não vai montar logo o quadrinho, não. Vai ligar um pontinho ao outro, fez um tracinho. Aí, seu colega, o seu adversário, vai fazer do mesmo jeito. Vai pegar uma bolinha, vai ligar a outra, já formou um tracinho, certo? Quando formar o quadrinho, aí coloca a letra inicial do nome. Número 4. Olha só, aí número 4, vocês vão prestar atenção, porque vai ser relacionada à questão anterior do número 3. A distância entre cada pontinho é de 1 centímetro. Quantos centímetros você terá traçado se fizer 4 quadrinhos? Então, você já fez lá, brincou, você fez 4 quadrinhos fechados. Quantos pontinhos ao total você utilizou para fazer esses 4 quadrinhos? Então, preste atenção. São 4 quadros, tá certo? E cada quadrinho vai ter uma quantidade de bolinhas. Então, quantas bolinhas ao total você vai ter quando você fazer esses 4 quadrinhos? Aí você vai colocar. Cada bolinha vai representar 1 centímetro. E não esquece de colocar ao lado do numeral o símbolo CM, tá certo? Número 5, veja o gráfico que Luiz construiu com os resultados da medida que ele fez. Então, temos aí 3 objetos: o celular, a borracha e a caneta. Então, vocês vão observar quanto foi que mediu lá, tá certo? Aí, olha só, abaixo tem um quadro. Então, vocês vão escrever as medidas desses objetos. Por exemplo, o celular, ele mede quanto? Então, você vai ver o ponto inicial e o ponto final, até onde ele terminar. Onde ele terminar é a medida dele. Então, você vai colocar embaixo no teu nome celular e coloca quanto foi que o celular mediu. E ao lado coloca o símbolo. Da mesma forma, a borracha, vê quanto foi que a borracha mediu. A torre está indo até o final de que numeral? Aí coloca o numeral e o símbolo do centímetro. Do mesmo modo, a caneta. Terminou a página 28, vamos para a página 29. Então, na página 29, questão 7, diz assim: veja como Nicolas mediu o objeto abaixo. Agora faça uma estimativa de quantas réguas são necessárias para medir a altura dos outros objetos. Então, Nicolas utilizou várias réguas para medir a cadeira. Quantas réguas ele utilizou para medir? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ele utilizou quatro réguas. Se ele fosse medir a janela aí, quantas réguas ele iria utilizar? Lembrando que já tem uma régua aí desenhada. Então, você pode desenhar as réguas até chegar lá para ver quantas réguas você vai precisar para medir. Então, a gente viu que lá na cadeira ele utilizou 4 réguas. Quando você for colocar lá, você vai ver quantas réguas utilizou para medir a janela. Você vai colocar, por exemplo, eu utilizei 5 réguas. Aí você vai colocar embaixo 5 réguas. Você vai colocar a quantidade de réguas que utilizou para medir a janela, a porta, a mesa, o quadro e esse balcão aí, ou seja, esse armário.
Então, vocês agora vão pegar o livro Atividades de Reforço e vai abrir o livro Atividades de Reforço na página 58, na segunda coluna. Então, primeiramente, vai colocar a data. Colocou a data, número 1 diz assim: cante. Palma, 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 pé, pé, pé. Palma, 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 pé, pé, pé. Estas partes do nosso corpo servem também para medir. Então, temos aí o pé e temos a mão. Agora, faça o que se pede. Usando o palmo, ou seja, a sua mão, meça os lados de sua banca. Então, como não estamos na escola, vocês vão medir a mesinha que vocês estão utilizando para fazer essa atividade. O maior lado mede quantos palmos mede o maior lado dessa mesa. Quantos palmos mede o menor lado dessa mesa? Então, coloca aí. Letra B. Usando o palmo, meça sua sala de aula. Então, olha só, você vai usar o palmo e vai medir a sala da sua casa. Aí você vai ver quantos comprimentos, o comprimento mediu quanto e a largura, tá certo? Então, façam aí. Número 2. Encontre no diagrama o nome de 3 instrumentos usados para medir o comprimento. Então, nesse caça-palavras aí, nesse diagrama, você vai procurar o nome de 3 instrumentos. Encontrou o nome desses 3 instrumentos, circula a palavra toda. Não é letrinha por letrinha, não. É a palavra toda, tá certo? Página 59, primeira coluna, questão 3 e 4. Questão 3 diz assim: circule as imagens do que compramos por metro. Então, temos vários objetos aí, várias coisas aí. Então, você só vai circular a imagem daquilo que a gente pode comprar por metro, aquilo que a gente vai medir com o metro, certo? Lembrando que a régua a gente utiliza para medir coisas menores, coisas pequenas. E o metro a gente utiliza para medir coisas maiores, distâncias maiores, tá bom? Então, circula aí, preste atenção direitinho. Número 4, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a correspondência da imagem, ou seja, desses profissionais aí, aos instrumentos que eles utilizam. Por exemplo, a costureira, número 1. Ela utiliza o quê? A régua, a fita métrica ou o metro articulado. Aí, o instrumento que ela usar, você vai colocar o número 1. O engenheiro, número 2, do mesmo jeito, ele utiliza o quê? Procura lá o instrumento e coloca na bolinha o número 2. E o professor, do mesmo modo. Qual é o instrumento que ele utiliza? Aí vai lá na bolinha e escreve número 3. E por hoje essa é a nossa atividade. Beijos de tia Cristina e um abraço virtual para vocês. E até amanhã.